Bom, professor, então, primeiramente, obrigado de novo pela atenção, pela disposição, né, de estar ajudando a gente nesse trabalho. Esse trabalho é diferente do anterior, é o nosso trabalho de antropologia teológica, né? Então a gente está estudando o livro do Urampatso, né? Antropologia, religiões e valores cristãos. E a gente pegou a definição do Urampatso, que ele fala do homem, o ser que fala, né? Então a gente está falando de todo aquele conceito de nomeação e existência. Então, a primeira pergunta que a gente tem para fazer sabe-se que a função existencial da palavra é o ato de alguém falar para outrem, tornando-nos presentes e existentes. Como fica essa existência no momento em que um morador de rua ele tenta estabelecer um processo comunicacional com uma pessoa que passa na rua e o ignora? Bom, primeiro nós temos que entender que a ideia de existência aliada à ideia de comunicação, de fala, ela está pautada num princípio fundamental da teologia cristã, que é o princípio da relação. Nós nos relacionamos porque Deus quis se relacionar conosco. Para quem é cristão, Deus quis se relacionar conosco em seu Filho Jesus, né? Para nós cristãos, esse princípio de relação ele tem rosto, ele não é só uma ideia. A nossa existência não é uma existência fora da carne, fora da história. É uma existência que se dá na carnalidade do mundo, que passa principalmente pelos mais pobres, que é onde o grito sofredor, o grito do humano, deve ecoar mais forte nos nossos ouvidos. É óbvio que o pior de todos os males, nesse sentido, é a ignorância e também a gente não mais se deixar afetar por essas pessoas que passam a não ser mais pessoas aos nossos olhos, passam a ser objetos muitas vezes, né? Então, uma sociedade que faz com que a gente entenda um ser humano como objeto é uma sociedade que já perdeu o sentido cristão da existência, que perdeu o sentido cristão da relacionalidade, não é? Então esse é um dos grandes problemas. A outra coisa que a gente deve levar em conta é o... Só um minutinho. Dois telefones numa hora dessa. Então, essa comunicação fica prejudicada por esse nosso modo, muitas vezes, de nos tornarmos inaudíveis e também nos tornarmos invisíveis, principalmente diante do outro que sofre, né? Aliás, o outro se torna invisível, inaudível para nós. Então, o ideal seria a gente tentar ressignificar essa existência, estabelecendo a comunicação com o morador de rua a partir daquilo que ele é. Não meramente como um caos social, não somente como um problema do Estado, né? Mas também como um ser humano que tem as suas necessidades e que precisa ser respeitado na sua integralidade humana. Certo. E o foco do nosso trabalho, né, da nomeação e da existência, tem uma outra pergunta aqui que eu gostaria de fazer também, que a palavra ela adquire densidade existencial principalmente por meio do nome. A ação de uma pessoa, ela passar na rua e por ela não conhecer a história, ou por simples desprezo mesmo, né? Ela chamar o morador de rua pelo estereótipo de mendigo, ignorando o seu real nome, né? Toda a sua história. Afeta em que sentido existencial desse morador de rua? A existência, ela deixa de existir ou ela é substituída por uma outra existência? Não. Considerando a principal dele. Sim, ele vai continuar existindo, ele a partir dele mesmo. O problema é que quando a nossa sociedade deixa de dar nome, deixa de promover o encontro com essas pessoas, vira o rosto, se fecha. E claro, muitas vezes a pessoa também não é culpada, ela é levada pelo medo social, pelo estigma que aquilo traz, né? A existência dessa pessoa passa a ser comprometida para nós. Né? É como se, mais uma vez, essa pessoa se transformasse num objeto. Então, não é que se trata de perder a existência, ela continuará existindo, né? Se não como uma palavra
dita, audível, mas como uma palavra que está ali incrustada aos nossos olhos, ainda esperando de nós uma resposta, né? Disse que a fé é a atitude que nós temos de resposta ao processo de revelação de Deus. Deus continua se revelando ali, inquietando, perturbando, né? A nossa resposta deve ser dada. É claro que essa resposta não pode ser uma coisa meramente momentânea. Nada adianta, por exemplo, ir no mendigo e falar assim: olha, como é seu nome? Né? Claro, isso é um passo, é importante tratá-lo como pessoa, né? De nada adianta, por exemplo, eu simplesmente dar uma esmola. Ali, isso muito provavelmente não vai transformar a vida dele. Mas exigir condições de vida digna, e aí pensar isso na dimensão pública, política, estadual, né? Aliás, ligados ao Estado, isso fará com que aquela pessoa, pouco a pouco, possa ter uma dignidade, onde ele vai conquistar isso não por dó dos outros, mas pelo reconhecimento de todos, né? Eu acho que promove um encontro com um morador de rua, na sua humanidade nua e crua e muitas vezes abandonada pela sociedade, pode promover para nós um encontro misterioso e que aquilo que a gente diz em teologia mistagógico, pode nos conduzir ao encontro com o próprio Cristo, o próprio Deus presente nele. Eu acho que a gente sai muito enriquecido quando a gente passa a reconhecer a pessoa por aquilo que ela é, e não pelos rótulos ou preconceitos que a gente tem, né?